Queridos amigos da União Espírita Cristã, é um prazer mais uma vez estarmos juntos para estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da terceira revelação, o Espiritismo Cristão. Nós vamos fazer uma leitura inicial e depois a nossa prece. Do livro Fonte Viva, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição 44, tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Assim nós vamos agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade gloriosa de mais uma vez repassarmos os seus ensinamentos, buscando sedimentar nas nossas almas a fé viva, a fé confiante no futuro que nos aguarda. E assim pedimos, Senhor, que inspire a todos nós, para que possamos relembrar os estudos preparados, para que possamos enriquecer o nosso momento com o sentimento do amor puro, com a boa intenção de atingirmos o melhor ponto. Que a tua paz nos ampare hoje, agora e sempre. Meus amigos, o nosso tema hoje é as moradas na casa do Pai. E nós vamos fazer a introdução, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Aliás, os nossos comentários todos, com algumas variações, é fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, 1-4. As moradas da casa do Pai foi uma expressão cunhada por Jesus e muito conhecida dos espíritas por representar um dos princípios da doutrina espírita. Os planetas habitados, a vida futura, a evolução, a reencarnação, está tudo isso nesse contexto de que o universo todo criado por Deus é habitado por vários espíritos. Aqui vamos fazer considerações sobre eles, sobre nós no planeta Terra e sobre os outros tipos de moradas que nem sempre é cogitado. Porque tal ensinamento abrange 3 ordens de ideias. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. Essa está patenteado na frase de Jesus e é o primeiro ensinamento em cima deste assunto. Porque a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, nós habitamos os mundos adequados ao nosso adiantamento espiritual. A natureza, a estrutura do planeta é sempre adequada ao nível dos espíritos que ali habitam. É um primeiro ponto. A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual para onde iremos após a desencarnação. Ou seja, o mundo espiritual, com as suas colônias espirituais, são outras tantas moradas para onde nós vamos após a vida na matéria. Aliás, é a nossa vida natural, porque aqui pela Terra é uma passagem com o tempo certo para chegar e com o tempo certo para sair. Mas lá, no mundo espiritual, nós ficamos indefinidamente de acordo com a necessidade. Lá não há tempo estipulado para que possamos voltar para cá. Lá é de acordo com a necessidade da evolução, da nossa condição de evolução. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Essas dimensões espirituais é uma diversidade imensa de patamares. Não é igual para todos. Se ele for mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito essas moradas no plano espiritual. O meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. A terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos, são as moradas íntimas, de acordo com aquilo que já conquistamos, daquilo que realmente somos, de cada espírito, independentemente do plano de vida em que se situe. Então, nós observamos que é muito vasto esse entendimento sobre as moradas da casa do Pai. Esta é a razão de ser a humanidade constituída por espíritos de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Essa classificação foi feita por Kardec para que nós possamos ter uma noção da divisão que existe natural entre nós, pelos graus que nós conquistamos. Ele classificou em 3 ordens principais, a grosso modo, apenas por uma questão didática. Existe a terceira ordem, onde os espíritos, na sua maioria, e é a maioria de nós aqui na Terra, são apegados às coisas materiais.
são apegados às sensações da matéria, são apegados ao egoísmo, ao hedonismo, às posses, são a maior parte dos nossos conflitos quando nós vivemos nesta fase da terceira ordem, apegados às coisas materiais. A segunda ordem é mais ou menos a que nós estamos começando a chegar agora. O espírito sobrepuja a matéria. Ou seja, nós damos mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais, quando nós entendemos que as coisas materiais são passageiras. É um momento na nossa vida, não é nosso verdadeiramente. O que é nosso são os valores do espírito, as virtudes, as conquistas intelectuais, as conquistas morais. Esses são verdadeiramente nossos. São os tesouros que Jesus falou, que ninguém rouba e nem a traça corrói. Essa é a segunda ordem que está classificada para nós. Já existem muitos espíritos nesta faixa, mas não é a maioria ainda. Talvez agora, no mundo de regeneração, que é a próxima etapa evolutiva, que agora está caminhando um pouco mais rápido, nós vamos sim, evidentemente, ser maioria e alcançar essa segunda ordem. É a primeira ordem, a de espíritos puros, aqueles espíritos que não têm mais vínculo nenhum com a matéria, que já não precisam mais da reencarnação em mundos materiais. Esta é a primeira ordem. Essas ordens são divididas em classes. Kardec divide em 10 classes. A terceira ordem são 5 classes, aqueles espíritos mais atrasados. A segunda ordem são 4 classes. E a primeira ordem são os espíritos puros, uma única classe. Então, quando Jesus fala para os seus seguidores, os seus discípulos, ele estava falando de uma forma consoladora. Ele não podia explicar esses detalhes que a doutrina espírita traz para nós hoje. Ele estava tentando trazer para eles um sentimento de fé, de confiança. Por isso que ele falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Tais palavras foram proferidas durante a última ceia, antes do seu martírio e crucificação, porque ele sabia do impacto que isso ia ter na vida daquelas pessoas. Ele sabia como que eles iam ficar perturbados, por isso que ele estava pedindo, não se turbe o vosso coração com aquela situação, mesmo depois de tudo que eles presenciaram naqueles 3 últimos anos. Não é fácil. Um ídolo em que consideramos como o máximo, um ídolo que a gente considera como perfeição, um ídolo que resolve todos os nossos problemas espirituais, um ídolo que é a nossa referência, passar por aquela situação da prisão e do Calvário que Jesus passou e da crucificação. Aquilo ficou, apesar dele ter falado algumas vezes nisso, dos profetas terem se referido a isso, ficou de uma forma impactante e incompreensível para eles naquele momento. Eles precisavam ter muita confiança e muita fé para depois virem a entender o que tinha acontecido e a necessidade daquilo ter acontecido. Hoje, analisando pelo ponto de vista de hoje, nós entendemos por que aconteceu. É como se Jesus selasse toda a sua obra com aquele martírio. É como se aquilo fosse a parte mais determinante para que a história registrasse os seus ensinamentos e de como nós devemos encarar a nossa situação num nível menor aqui na matéria. Para a gente não se apegar tanto, que aqui não tem tanto valor assim, que os valores mais importantes são os que ficam sedimentados no nosso espírito. Então, essas são derradeiras instruções que o mestre prestou aos seus discípulos ao despedir-se deles.
que lhes compartilharam a existência durante aqueles últimos anos. Então, ele precisava deixar uma palavra forte para eles poderem meditar depois. Porque, ele falou nisso. Ele falou para a gente não se perturbar, para nós confiarmos no Pai e nele. E também firmar, mais uma vez, o seu amor e compaixão por toda a humanidade. Porque ele sabia que aqueles seus ensinamentos atravessariam os milênios, que chegaria hoje à nossa existência atual e vai perdurar por toda a eternidade, porque são verdades eternas. São verdades que a cada vez que nós as estudamos, a gente descobre aspectos novos. A doutrina espírita mesmo está nos fazendo esta grande descoberta do verdadeiro sentido das palavras de Jesus, que naquele tempo não poderiam ser ditos. Portanto, é um apelo aos seus seguidores para manterem a fé na assistência do Criador Supremo e também nele, o Messias Celestial. Sem essas premissas, eles não conseguiriam superar aqueles momentos. A confiança em Deus se torna dinâmica, atuante, renovadora, no momento em que depositamos fé no Cristo, aplicando em nossa vida prática os postulados que nos legou, consoante a sua afirmativa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é a nossa referência máxima aqui neste planeta. Ele é o espírito mais evoluído que aqui esteve, é o governador do nosso planeta, ele é o nosso foco, é aquele caminho, verdade e vida que ele mesmo falou, que nós teremos que passar pelos seus ensinamentos, nos aproximar da sua aura, da sua vibração, para chegar verdadeiramente ao Pai, para entender o que é o Pai. Os verbos turbar, que significa causar ou sofrer perturbação, desequilíbrio, alteração da ordem, e crer, são empregados de forma incisiva, no imperativo. É no imperativo. Porque há a intenção de atingir diretamente os sentimentos dos ouvintes, não apenas o raciocínio, visando levantar-lhes o bom ânimo. Era uma ordem que ele dava, e uma ordem vinda de Jesus para quem estava ali plenamente sintonizado com ele, tinha um valor incrível. Não se turbe, crede em mim, crede em Deus. Era uma maneira incisiva de levantar os ânimos. Os espíritos nos ensinam que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. São muito diferentes, mesmo entre aqueles que aparentemente são do mesmo nível. Entre eles há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que lhes são mais ou menos superiores. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nos inferiores, a terra. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Para a gente entender a hierarquia e a escala da evolução das humanidades que compõem os mundos. Pela lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado num mundo, passa a habitar outro, e assim sucessivamente evoluindo sem cessar. É uma ordem, é uma ordem lógica na questão do progresso, na questão da evolução. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. E assim por diante,
até que cheguem ao estado de puros espíritos. É maravilhoso o entendimento desta lógica. É consolador a ampliação deste entendimento para nós. Cria esperanças para todos nós, para todos aqueles espíritos decaídos, aqueles espíritos que se acham envolvidos nas malhas das dificuldades de crescimento, porque todos nós temos a esperança de que nós vamos progredir, vamos melhorar em outras circunstâncias, em outras bases, para poder alcançar estados espirituais melhores. Porque inúmeros são os mundos habitados no universo, criado por Deus para atender às diferentes finalidades, finalidades que nós nem imaginamos, não conseguimos imaginar. Porque nós conseguimos entender muito bem o que está igual a nós ou abaixo de nós, e vislumbrar o que está à frente. Mas entender profundamente o que está à nossa frente, o que está acima, é muito difícil, porque nós não temos referências, nós não temos bases para poder fazer esta analogia. A nossa Via Láctea, e a nossa ciência já nos diz isso, a nossa galáxia é comparável à imensa cidade nos domínios universais. Vamos comparar a galáxia a uma cidade muito grande. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Por isso que ela é chamada de Via Láctea, porque na primeira visão que os antigos tiveram dos céus, parecia um caminho de leite. Via Láctea, um caminho de leite, tão esbranquiçada que era aquele caminho no céu escuro, sem nuvens e sem lua, era para eles. Aí batizaram-na de Via Láctea. Um lindo nome, por sinal, não é? Consideremos isso. Entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz. Modestíssimo. Considerando-se que Sírius, um dos seus vizinhos, Sírius é um dos sóis mais próximos do nosso, apresenta um brilho 40 vezes maior que o nosso Sol. É quase inconcebível o tamanho de Sírius. É o mais próximo de nós. E acompanhando a nossa terra com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos. A terra, perto de Sírius, é uma casa lá nos fundos, nessa grande cidade. Sírius seria uma mansão. E a nossa casa, uma mansarda pequenininha, lá nos fundos desse quintal. Visto que se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. A Lua é 49 vezes menor do que a Terra. A nossa Terra é muitas vezes menor do que o nosso Sol. É um satélite pequenininho. Aliás, do nosso sistema solar, é um dos menores. Está ali perto de Vênus, de Marte, de Plutão, em termos de tamanho. Os outros, Saturno, Urano, Netuno, são imensos. A Terra é menor do que a Lua deles. Para a gente imaginar o tamanho do nosso planetinha, que a gente acha que é tão grande, né? A gente pega um avião aqui, demora 24 horas para chegar ao outro lado dele, andando na velocidade máxima que os nossos bólidos conseguem, e acha tão grande, tão imenso. Não é nada comparado com o que tem aí no espaço. Portanto, diante de tudo isso, diante dessa uranografia que nós passamos aqui, um dos primeiros capítulos do livro A Gênese, nós observamos que existe uma infinidade e de finalidades diferentes de mundos do espaço. Incomensurável. Nós temos mundos, berços.
onde começa a criação, a vida. Nós temos mundos, experiências, onde são feitas experiências de evolução, como a Terra foi na era dos dinossauros, nas eras que nós já conhecemos através do mundo fóssil. Foi mundo experiência. Mundos universidades, onde tudo é voltado para o estudo, para o crescimento, para o conhecimento das ciências cósmicas. Mundos templos, onde o aspecto espiritual é todo focado na sintonia com o Pai Criador, com a descoberta dos potenciais de cada ser. Mundos oficinas, onde são elaborados trabalhos espirituais e físicos para serem desenvolvidos em outros mundos. Mundos reformatórios, onde os espíritos podem passar por períodos de reaprendizado depois de uma faixa enorme de quedas e de desvios. Mundos hospitais, onde os espíritos que são bastante doentes mentalmente podem ser tratados para se reequilibrar e entrar na harmonia da criação novamente. E até mundo prisões temporárias, onde os espíritos exilados mais fixados no crime, no erro, nos desequilíbrios, nas doenças espirituais, passam um período para poder refletir, para poder repensar as suas posições. E tem ainda um mundo que não está classificado de forma categórica por Kardec, que são os mundos transitórios, uma passagem para outros. Mas esses mundos transitórios são uma espécie de spa, um local de descanso, de refazimento de forças, preparando-se para uma nova encarnação em outros mundos. Portanto, as moradas na casa do meu Pai também se aplicam às diferentes dimensões espirituais existentes no além-túmulo, nitidamente caracterizada na série André Luiz. No mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias de acordo com as múltiplas manifestações de simpatia, afeição ou afinidade. Ou seja, a gente se reúne no mundo espiritual de acordo com a sintonia que temos com os nossos irmãos, com as famílias que a gente cria, com os amigos que a gente cria, com os nossos amores. É assim que a gente se reúne no mundo espiritual, criando até cidades no plano espiritual, organizando comunidades mais ou menos extensas, que são as chamadas colônias espirituais, como uma sociedade organizada de acordo com a moralidade e conhecimento dos seus habitantes, com aquilo que eles estão focados, com aquilo que eles desejam. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Existem as organizações também para o mal, as cidades criadas no mundo, no astral, para o desequilíbrio, para a maldade. Nós vemos isso na obra de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda. Há nessas comunidades, e, portanto, níveis ou regiões de sombra e de dor, de ventura e alegria, uma infinidade de situações, cuja gradação evolutiva forma uma escala que se desdobra ao infinito, conforme o progresso alcançado pelos espíritos que aí vivem. As muitas moradas da casa do Pai estão relacionadas igualmente aos degraus evolutivos que caracterizam a longa caminhada ascensional do espírito, aquela terceira e última etapa das moradas que nós falamos lá no início. São os degraus evolutivos. Iniciada quando ele foi criado por Deus, ainda no estágio simples e ignorante, até o nível de espírito puro ou angélico. Para a gente ter uma ideia dessas moradas, nós vamos nos lembrar aqui daquela passagem em Mateus, do capítulo 6, versículo 21, quando Jesus nos fala dos tesouros. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aonde estiver aquilo que você valoriza, é ali que você está.
Porque você está ali de sentimento, pensamento, você está focado naquilo. É o que nós hoje chamamos de ideia fixa, mas que podem ser também no sentido positivo, os tesouros espirituais. E lá, no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec nos lembra: onde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. É onde estão os nossos tesouros. As leis de Deus são os nossos maiores tesouros, que quando nós os descobrimos em nós, nossos amores, nossos sentimentos, nossa vibração completa estará ali. Portanto, de espírito simples e ignorante até espírito puro ou angélico, nós passamos por essa escala infinita evolutiva, descobrindo os nossos tesouros, até o encontrarmos dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Recebemos, assim, inúmeras concessões do Criador, em razão da sua misericórdia, necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. E como Deus é misericordioso conosco. Como que o Pai nos concede tempo, como que o Pai nos concede oportunidades, como Ele nos concede condições físicas, espirituais, morais, amorosamente, para podermos progredir. Quanta coisa as moradas do Pai nos fazem refletir. Olha o mundo que se descortina para nós, no nosso entendimento espiritual, quando a gente vai analisando essa mensagem tão bonita. Porque tudo indica que o Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Outro raciocínio muito interessante. Porque quando nós tentamos entender a natureza e a ação divina, a gente começa a perceber, o primeiro passo de nossa percepção é que o Pai sempre serve. O Pai é um amor tão profundo que ele sempre serve, em todos os níveis, em todos os sentidos. Na criação do universo, nas leis que regulam os espaços, os bólidos espaciais, dos sóis, planetas, galáxias, da natureza de cada lugar desse, na estrutura, na manutenção da vida, na provisão e previsão da vida, na sustentação da vida. Em todos os recantos da natureza, por onde nós olhamos, existem leis divinas regulamentando tudo. E aí a gente percebe que aqui na Terra, principalmente, tudo é voltado para o bem-estar do homem. E o homem ainda deteriora a natureza, agride a natureza. Os vegetais, os minerais, os animais estão todos aí para um equilíbrio de harmonia na sua convivência, para que a vida do homem seja plena, feliz. E tudo isso vem nos ensinar o que Deus sempre faz, a arte de servir. Na nossa casa planetária, uma grande e maravilhosa escola dessa arte divina. As moradas podem também ser representadas por planos que se expressam por vibrações e não propriamente por lugar. Aí é que entra o nível de desenvolvimento espiritual de cada um. De acordo com o estado ou província mental em que situamos as ações e as aspirações interiores, é que moldaremos o ambiente ou a morada evolutiva a que nos ligaremos no plano exterior. Porque a nossa morada externa é de acordo com aquilo que nós trazemos no nosso íntimo, nossos desejos íntimos. Ela é a exteriorização do que se passa na nossa província mental, até a nossa casa física. Quando nós observamos uma casa muito bem cuidada, a gente percebe que os moradores daquela casa são disciplinados.
são educados. Quando a gente percebe que eles vivem em harmonia, harmonia moral, harmonia espiritual, é porque são espiritualizados. Quando nós percebemos uma casa mal cuidada, uma casa suja, uma casa onde as coisas estão fora de ordem, a gente percebe que são indisciplinados. E, por consequência, o moral e espiritual costuma ser também. Uma casa onde as pessoas se agridem, são egoístas. Então, a gente transfere da nossa província mental para o exterior aquilo que nós somos. São outras tantas moradas que nós temos, que precisam ser analisadas. Sob esse prisma, a casa do Pai é o íntimo de cada qual, e as moradas, os estados de alma que alimentamos consoante os nossos desejos e aspirações pessoais. Nós somos o que somos, e o exterior reflete o que somos, até no nosso campo mental, no nosso campo psicológico, na nossa aura. Assim, a casa do Pai representa os diferentes mundos do universo, as moradias do plano espiritual, ou os níveis de progresso moral e intelectual. Aqui é um resumo de tudo que nós falamos. Os mundos do universo, as moradias no plano espiritual e o progresso moral e intelectual de cada um. Dessa forma, entendemos que tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. E toda essa caminhada, contudo, só acontece após um árduo trabalho de ascensão, Tudo isso só acontece com o nosso esforço pessoal. Está aí, de graça para todos nós, mas a conquista é através do esforço. De graça é a oferta, de graça é a oportunidade, de graça é o tempo, de graça é toda a criação. Mas a conquista dele, a conquista nossa, dos nossos valores, é com disciplina, é com estudo, é com trabalho, é com busca, é com resignação, é entendendo o sentido dos grandes mestres, e Jesus é o maior de todos, que vem nos ensinar o caminho, que vem nos ensinar o meio de progredirmos, de evoluirmos, para participar dessa grande festa das casas do Pai, das moradas da casa do Pai. Assim, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa conversa e vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos por esta tarde, por esse dia de hoje, para que possamos aproveitá-lo bem, para que possamos meditar na grandeza infinita do amor divino e assim buscarmos manter acesa a fé viva, a água viva que tu mesmo falaste para nós, na confiança de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que todas as oportunidades que nos surgem são desafios para o nosso aprendizado e até mesmo as dificuldades que se passam pelo nosso caminho. A hora que passa, a situação difícil pela qual o mundo está vivendo neste momento, é um grande momento de reflexão, é um grande momento de ação no bem, a começar pelos pensamentos, pela prece, pela disciplina, pelo estudo. E quando a oportunidade da ação mais efetiva surgir, que possamos fazê-lo de forma mais consciente, de forma mais lúcida, amparados pelo imenso amor que nos envolve, pela tua bondade. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Que a paz de Jesus abençoe a todos nós.